Hoje, carros elétricos já são figuras comuns nas ruas brasileiras. Ainda não se sabe ao certo qual será o rumo da indústria nos próximos anos. Alguns apostam em híbridos leves, outros em modelos totalmente eletrificados. A Volkswagen, no segmento elétrico, investe na linha ID, que já conta com os modelos ID3, ID4 e ID Buzz. Mas hoje você vai conhecer o primeiro veículo elétrico criado pela Volkswagen. E olha, se prepara, porque isso foi há mais de 50 anos atrás. Oi, olá amigos do canal PL, ó, o sininho aqui, ó, o sininho, bem-vindos ao nosso mundo, bem-vindos a esta rede de grande audiência. Esse é o canal PL para você. Muito bem-vindo, se inscreva no nosso canal, dê o joinha também, você ajuda as produções. Para falar de primeiro carro elétrico da Volkswagen, nem Golf, nem Polo. Temos que voltar para o ano de 1970, quando se tem início um projeto que buscava formas de eletrificar os tradicionais Fusca e Kombi. Eu vou falar Fusca e Kombi aqui, embora não seja o nome oficial que eles têm lá, mas eu vou chamar pelos nomes carinhosos que nós estamos acostumados aqui no Brasil. Foi criada uma subdivisão dentro do departamento de engenharia da fábrica com a missão de desenvolver um novo propulsor elétrico que pudesse substituir o antigo motor boxer arrefecido a ar, ali de cilindros contrapostos, né, que a gente conhece tão bem. Essa missão não foi uma tarefa fácil, afinal de contas, tanto o Fusca quanto o Kombi não foram projetados para serem elétricos e as carrocerias de ambos não previam exatamente baterias e conjuntos eletrificados, embora a Kombi favorecesse mais pelo espaço que ela tem ali no salão, né? O Fusca já nem tanto. Isso foi basicamente 3 anos antes do primeiro baque da crise do petróleo que se deu em 73 e que catapultou o preço da gasolina no mundo todo. A preocupação nessa época já era realmente deixar a frota de veículos menos dependente de combustíveis fósseis e, consequentemente, promovendo um trânsito com menos emissões nos grandes centros. O projeto foi desenvolvido pela Volkswagen em conjunto com a Bosch e com a Varta, importante fabricante de baterias, e também a RWE, a empresa aí do ramo de energia também. A novidade foi revelada em 1972 como uma alternativa aos veículos comerciais movidos a combustão e era baseado na segunda geração da Kombi lançada em 67 lá na Alemanha, mas apenas na versão picape, já que as baterias ocupavam todo o porta-malas abaixo da carroceria. A ideia era oferecer posteriormente também o veículo em opções furgão e passageiros. O tradicional motor boxer refrigerado a ar foi trocado por um propulsor elétrico de corrente contínua capaz de desenvolver 22 cavalos. A Kombi usava um conjunto de baterias de chumbo ácido que pesava 850 kg, quase um Uno Mille, e que era posicionado no piso do compartimento do salão. O câmbio foi mantido original, travado em segunda marcha. Não tinha como você mudar de marcha, porque não tinha alavanca. O motor funcionava sempre em segunda. A alavanca e o pedal da embreagem foram removidos, não tinha, porque o motor funcionava sempre numa marcha só, basicamente, né? No painel, apenas uma alavanquinha que servia para inverter o sentido ali do motor, para ir para frente ou ré. E por falar em painel, também foi introduzido um instrumento combinado com um voltímetro, que indicava a carga restante na bateria, e um amperímetro, que indicava a intensidade do consumo. O peso total da Electrotransporter era de 2.200 kg, cerca de 1.000 kg a mais que uma Kombi convencional com motor a combustão, e isso exigiu, é claro, a colocação de reforços estruturais na carroceria e no chassi. A Kombi elétrica atingia a velocidade máxima de 75 km por hora e tinha uma autonomia de 80 km. É claro que essa autonomia ela era válida se você não ficasse sentando a bota, porque essa Kombi aí ela fazia um 0 a 50 em 12 segundos. Mas se você ficasse exigindo muito, fazendo muito 0 a 100 em 12 segundos, 0 a 100 não, 0 a 50, ficasse fazendo muito 0 a 50 em 12 segundos,
Essa autonomia de 80 km, ó, caía pela metade. Na época, a bateria tinha que ser retirada do veículo para ser recarregada em uma estação elétrica da empresa produtora e fornecedora de energia, que era a RWE, mas também era possível recarregar a bateria por meio de um conector localizado na traseira, uma tomada industrial aí basicamente. Se a pessoa fosse tirar a bateria, levava 5 minutos, já a carga demorava cerca de 10 a 12 horas para um ciclo completo. Na versão furgão, as baterias ocupavam todo o assoalho do salão, que podia ser acessado através de 2 portas de correr, uma em cada lado, que tinham inclusive umas aberturas, umas aletas de ventilação para resfriamento do conjunto de baterias. A versão de passageiros também foi feita, e ali eles tiveram que esconder as baterias, né, embaixo dos bancos traseiros que ficavam um de frente para o outro. Os veículos foram destinados a um programa de testes e várias empresas e também órgãos governamentais se interessaram e participaram, né? Um deles foi a Prefeitura de Berlim, que encomendou 7 furgões. Em vários deles aparecia o impresso elétrico, respeitoso com o meio ambiente. No decorrer dos testes, a equipe de engenharia sempre ia buscando maneiras de aprimorar aquela tecnologia nova, e eles descobriram um jeito de recuperar energia para a bateria usando a energia cinética das frenagens, ou seja, o sistema de freio recarregava, embora pouco, o sistema de baterias. Sistema esse que é hoje amplamente usado, mas na época era também uma novidade. E outra coisa, né, o sistema de aquecimento interno. Lá o inverno é muito mais rigoroso do que aqui, naquela época até mais, né? E uma Kombi dessa ser usada no inverno sem ar quente, sem aquecimento, era quase inviável, era basicamente inviável. E o aquecimento das Kombis era feito por meio do motor. A combustão, que o sistema de ar quente dos air coolers são feitos pelo escapamento, já que não tem água, né? Não tem radiador de água, né? E nesse caso, como não tinha o motor original, eles então introduziram um aquecedor a gasolina num carro elétrico. O aquecedor a gasolina que esquentava o habitáculo, e isso era muito bom para eles, né, quando estava muito frio. Uma das preocupações, como era uma tecnologia nova, já se especulava a baixa durabilidade de baterias, né? Havia o receio que as baterias fossem viciando com o tempo e perdendo a capacidade de carga. Nessa época, a Volkswagen garantia um total de 1.500 ciclos, né? Ou seja, eles garantiam que o carro poderia ser recarregado 1.500 vezes com aquela bateria. E também havia a possibilidade dela ser trocada. Nessa época, o conjunto de baterias custava 10.000 marcos alemães, né? Que era a moeda local daquela época, não era o euro ainda. Para vocês terem uma ideia, no ano de 1978, carregaram a bateria, não trocaram. Trocar era 10.000, né? 10.000 marcos alemães. Para você carregar o carro elétrico, custava 2 marcos alemães. Encher o tanque de um carro a gasolina, um tanque de 40 litros, custava o equivalente a 25 marcos alemães. Então, carregar o carro era mais barato do que encher o tanque já naquele tempo. As eletrocombis também receberam as atualizações estéticas da T2B. O que é T2B? T2A é aquela primeira Kombi Clipper, lançada em 1967. Ela tinha seta embaixo, diferente da nossa Clipper, e a lanterna traseira ainda era a mesma da Corujinha, né? Aí depois lançaram uma T2B, que aí sim ela ganhou a seta em cima, que é onde a gente está acostumado, e ganhou a lanterna traseira maior. A Electrobus também acompanhou, né, essas modificações. Na época do seu lançamento, o primeiro veículo elétrico da Volkswagen parecia pouco atraente para os clientes comuns. Entre 1973 e 79, a Volkswagen produziu apenas 120 T2 elétricos, dos quais apenas alguns foram comprados ali por consumidores comuns, o resto era empresa ou órgão governamental. No ano de 1980, a Volkswagen chegou a oferecer um esquema de locação que é parecido com o que ela faz hoje aqui no Brasil, alugando o ID4 e o ID Bus. 40 unidades foram colocadas para locação na cidade de Berlim, também lá na Alemanha. Agora, uma outra coisa muito interessante é o projeto da Kombi híbrida, que foi divulgado em detalhes na revista Ciência Popular de outubro
outubro de 1976. Ó. Outubro de 76 já havia a ideia que veio a ser um carro híbrido, né? A parte realmente interessante é o sistema que era feito ali, o sistema de transmissão, que consistia no motor Boxer 1600, né, convencional, juntamente com um transeixo, um cardanzinho conectado ao motor elétrico da Bosch. Um conjunto de 11 baterias alimentava o carro e ele era recarregado, né, pelo motor a gasolina, não precisava carregar na tomada. Em vez de embreagem convencional, havia um conversor de torque semelhante aos das transmissões automáticas atuais e uma embreagem eletropneumática. Em baixas velocidades, né, num engarrafamento, por exemplo, aquele anda e para, só o motor elétrico entrava, o motor a combustão ficava desligado. Quando você exigia mais do carro, aí entrava o motor 1600 ali em conjunto. E isso era muito positivo porque quando precisava de mais força ainda, o motor elétrico também ajudava. Quando acabava a bateria, acabava a carga, o motor a combustão se encarregava de carregar, o motor a combustão servia como um gerador. É um sistema que basicamente foi adotado no Toyota Prius, por exemplo, é um sistema híbrido como nós conhecemos. Esse veículo da Volkswagen, ele era chamado de City Taxi, um projeto puramente visando ali transporte de passageiros. Na apresentação desse produto, a Volkswagen já salientava uma coisa um problema, na verdade, que é presente até hoje nos carros elétricos, a baixa autonomia deles. E alegava que uma solução viável aos elétricos seria o híbrido, que basicamente não tinha esse problema de baixa autonomia, né? Naquela época, a gente tá falando de anos 70, carros elétricos tinham 80 km de autonomia, quando muito 90, não chegavam a 100 km de autonomia. O sistema híbrido já dava a possibilidade de você rodar num carro eletrificado e ir mais além, não ficar dependente da tomada, né? Indicando que seria uma solução para o futuro. E eles acertaram, na minha opinião, eles acertaram bem nesse ponto. Agora, você que está me vendo aí, você sabia disso? Você sabia que na década de 70 já havia a ideia de uma Kombi elétrica, uma Kombi híbrida? O Fusca não foi para frente porque o carro era pequeno para acomodar o conjunto de baterias, mas a Kombi se mostrou viável pelo tamanho da carroceria, né? E eles foram adaptando ali, conseguiram até fazer a versão de passageiros escondendo as baterias embaixo do banco. Você sabia disso? Elétrico e híbrido também, sistema híbrido na Kombi, tá aí o raio-x que eu mostrei para vocês. Eu quero seu comentário, comenta aqui embaixo. Isso falando de matriz alemã, Europa. Não estou falando de nada que aconteceu no Brasil. O Brasil estava nessa época em outra realidade. Aqui nós tivemos outras situações como os elétricos da Gurgel, que você pode conferir a história no nosso documentário, que inclusive é o documentário sobre a Gurgel mais visto do YouTube. Também tá na playlist aí. É claro que eu vou aguardar você no próximo vídeo aqui neste canal. Bem-vindo ao nosso mundo. Até lá, pessoal. Tchau.